Oh, glória! Aleluia, Deus de maravilha. Então os discípulos, eles começam a enfrentar essa tempestade, e Jesus está no monte orando. De repente Jesus para de orar. De repente Jesus está ajoelhado, orando ao seu Pai. Quando ele acaba de conversar com o Pai, igreja, ele se levanta, ele dá uma olhada para o mar. Lá do monte, lá do alto, Jesus vê os teus escolhidos enfrentando uma tempestade, e de repente Jesus olhou e Jesus disse: eu preciso ir até eles, eu preciso ir até ele. E de repente Jesus começa a dar as passadas, Jesus começa a caminhar em direção aos discípulos. E eu já vou entregar uma palavra para a tua vida. Deus já te contemplou, Deus já te viu, e agora Ele está indo ao seu caminho, Ele está indo em sua direção, Ele está indo para a sua casa. O Senhor ministra na minha alma e manda dizer para alguém aqui nesta noite que veio, que só Deus sabe como você chegou aqui, e Ele está dizendo: enquanto você ouve a minha palavra, eu estou andando na tua casa. Enquanto você me adora, eu trabalho na tua casa. O Senhor está dizendo: enquanto você me adorar, enquanto você ouve a minha palavra, eu trago a salvação para dentro da tua casa, eu trago o milagre, eu trago a cura, eu trago a bonança para dentro daquela casa. Receba o seu milagre desde já. Jesus começa a caminhar em direção aos seus discípulos. Jesus, quando chega na beira do mar, Ele coloca os pés sobre o mar, e o mar o sustenta, e Ele começa a andar por cima do mar, Ele começa a andar por cima das águas. E quando Jesus chega até os seus discípulos, igreja, quando Ele chega próximo a eles, eles o vê, porém o texto diz que eles não reconhecem que é Jesus. E quando por eles não reconhecer que é o seu mestre, eles dizem: é um fantasma. E quando eles começam a dizer é um fantasma, eles começam a gritar de medo. Você já parou para pensar um barco cheio de homens gritando de medo? Eles estão apavorados, porque o medo a pessoa pode ter medo de várias coisas, como por exemplo, a pessoa pode ter medo é receio de alguém, pode ter receio de um ambiente, pode ter receio de um objeto, ou receio de uma situação que tem que enfrentar. Isso é medo, e dependendo do grau do medo, igreja, a pessoa fica ansiosa, a pessoa fica apavorada, e se não for cuidado, ela entra em crise de pânico, ela fica desesperada e desnorteado. E o Senhor está dizendo: não precisa ter medo, não precisa se desesperar, não precisa se apavorar, porque eu cheguei na tua vida nesta noite para trazer a solução. Você já ouviu tantas palavras, mas o Senhor está dizendo nesta noite: hoje eu marquei esta noite para cessar a tempestade, eu marquei essa noite para mostrar a minha glória. E certa vez Jesus disse para Marta: se creres, verás a minha glória sobre esta terra. Deus está dizendo: se creres na palavra de Deus, porque a palavra não é minha, a palavra é do Eterno. E Ele está dizendo: se creres na minha palavra, verás a minha glória. Então Jesus, Ele chega próximo aos seus discípulos, eles o avistam, porém não reconhecem, e por não reconhecer começam a gritar de medo, começam a ficar apavorados. E Jesus, vendo aquela situação, vendo
eles comendo, Jesus logo diz para eles: tende bom ânimo, sou eu, não temas. O Senhor está dizendo: não precisa ter medo, você não vai ser envergonhado, você não vai ser mais zombado. O Senhor está dizendo: não é o ímpio que vai prevalecer. O ímpio prevalece até um certo momento, mas o crente passa a luta sim, passa a tempestade sim, mas a abundância chega. Sabe o que Deus está dizendo? Hoje você está aqui, você está aí embaixo, mas a partir desta noite, a vida chamada roda gigante, ela começa a girar na tua vida. Hoje o Senhor começa a girar a tua vida e dizendo: estou te levando para o alto, estou te levando para aparecer, estou te levando porque é chegado a sua hora. Sabe o que Deus está dizendo na minha alma aqui, igreja? Que você está cansado de ouvir irmãos e irmãs testemunhar o seu milagre, e a última vez que você ouviu a uma pessoa